Elaine, primeiramente, obrigado pelo convite. Um abraço a todo mundo que nos acompanha, né, ao público que acompanha o canal Progressista, a rádio, né, comunitária. Primeiro dizer, Elaine, que eu estou muito feliz, porque 2025 eu comemoro 20 anos da publicação do meu primeiro livro, que era um livro de crônicas. E agora nós estamos aí lançando dois novos livros, que são o sexto e o sétimo livro, né, da minha carreira. Um de crônicas, chamado Carnaval dos Justiceiros, que está sendo publicado por uma editora lá de Belém do Pará. Então estamos fazendo esta ponte norte-sul, Desterro, Belém, não é? Esse livro chama-se O Carnaval dos Justiceiros, é um livro de crônicas, reúne dezenas de crônicas que eu publiquei aí ao longo dos últimos 10 anos, algumas delas publicadas uma única vez em jornal impresso e nunca mais haviam circulado, algumas crônicas que tiveram ampla repercussão, e eu me arriscaria a dizer, Elaine, que talvez alguns dos meus melhores textos. E o outro livro, que está saindo pela editora Urutau, de São Paulo, chama-se Houve Dias de Humanidade em Mim. É um livro de poemas, um livro mais intimista mesmo, e ambos, então, estão em pré-venda, né? O livro de crônicas agora até o dia 20, no site da editora Folheando, e o livro de poemas em campanha de beneficiamento coletivo, né? No site da Benfeitoria, pela editora Urutau. Então são dois livros, um de crônicas, um de poemas. É uma dupla gestação. Estou grávido de dois livros. Gêmeos. E me diz uma coisa, como é que tu tens visto assim esse caminho, né, do livro, justamente num tempo em que as pessoas dizem que livro já é uma mídia ultrapassada, né? E ainda assim os livros continuam sendo publicados e tu agora com mais dois. Como é que tu observas esse caminhar? Elaine, eu tenho uma visão um pouco diferente, né, desse senso comum que se construiu em torno do livro. Quando a gente vai olhar as estatísticas, o que a gente percebe? Que nunca se publicou tanto no Brasil, falo aqui do público brasileiro, e nunca se leu tanto também. Hoje nós temos uma crise que são aquelas crises das grandes livrarias, que há muito tempo deixaram de ser livrarias. Mas agora mesmo a gente está aqui numa livraria de Desterro, a Desterrados, que é uma prova de que tanto o mercado do livro, o público, né, leitor do livro físico, as livrarias que apostam numa curadoria, numa relação com o livro muito mais ética, de pessoas que conhecem, né, o mundo literário, esse espaço ele está se ampliando, por incrível que pareça. Inclusive, um dos produtos mais vendidos na internet, Elaine, é o livro físico, né? É o livro físico. Então, eu vejo assim com bons olhos, eu mesmo como professor de muitos jovens e muitos adolescentes, tenho percebido essas pessoas lendo bastante. Agora, claro, né? Muito mais literatura. Eu acho que essa ideia do livro como um suporte físico, que vem dando lugar a um suporte digital, talvez para uma literatura mais acadêmica, uma literatura mais técnica. Aí sim a gente vê uma migração para os formatos digitais. Mas a literatura, né, a literatura com L maiúsculo, né, essa literatura ela tem encontrado no suporte físico uma boa aceitação, inclusive com muitas editoras surgindo. Editoras alternativas, editoras pequenas, editoras que fazem um trabalho com o livro que o aproxima, inclusive, de um objeto de arte. Né? Claro que aí há toda a relação também do fetiche, né, com esse objeto, mas eu tenho visto com bons olhos e até esperançoso em relação ao suporte físico do livro. E como é que está a tua produção, né? O que tu tem feito? Está trabalhando outros textos, crônicas? Como é que está sendo esse teu trabalho de criação, né? Então, Helena, a gente está sempre escrevendo. Eu sempre digo que eu nasci no digital. Eu nasci quando a internet estava nascendo. As minhas primeiras colunas de crônica, eu comecei a publicá-las em 1999 na internet. E da internet eu migrei para o suporte físico. Meu primeiro livro, como eu disse, estou fazendo 20 anos, né, da publicação do primeiro livro,
foi um livro de crônicas sob a luz do farol, publicado pela editora Hemisfério Sul, que era a editora da nossa amiga escritora Urda Alice Krieger, que foi a primeira pessoa a investir de fato e acreditar na minha literatura e assumir a publicação. A editora Hemisfério Sul publicou 2 livros meus, mas eu comecei na internet e migrei justamente para o papel, né? Entretanto, a gente continua produzindo, assim como você, né, Helena, a gente ocupa as redes sociais. Eu sempre uso as redes sociais como um grande laboratório, não só de ideias, mas também do fazer literário. E muito do que acaba indo para os livros é o que eu, de algum modo, também já experimentei nesses suportes digitais. Isso, inclusive, vem corroborar aquilo que eu estava dizendo antes, né, Helene, da resistência desse suporte tradicional. Então, agora estão saindo esses 2 livros, esse de crônicas, O Carnaval dos Justiceiros e o de poemas, Houve Dias de Humanidade em Mim, e estou trabalhando em outros textos, mas que a gente ainda não sabe, né? Eu não sei o que eles serão, tá, Helene? Mas eu tenho agora trabalhado num texto um pouco maior, né? Menos fragmentado, talvez venha a ser algo próximo de um romance, porque eu também não gosto muito dos gêneros. Inclusive, um dos meus personagens, Helene, é o ornitorrinco. Eu brinco sempre dizendo, por que o ornitorrinco? O ornitorrinco sempre é aquele animal que se define por aquilo que ele não é, né? Quando você pergunta o que é o ornitorrinco, a pessoa vai te dizer, olha, é aquele bicho que parece um pato, mas não é um pato. E a minha literatura, eu acho que ela é um pouco ornitorrínquica, né? Assim, o que é? É crônica, é poesia, é conto? O que é? Não sei. É literatura. E aí estou trabalhando em outros textos, mas nesse momento, Helene, estou tentando cuidar muito desta gestação dupla, não é? E torcendo para que quem nos acompanha e as pessoas que acompanham a minha literatura já há bastante tempo possam também acreditar nesses livros que estão surgindo, que possam ler esses livros e fazer com que eles tenham assim uma vida longa, que possam encontrar muitos leitores e leitoras. Esse trabalho assim de pré-venda é legal, né? Mas assim, está previsto o pessoal já comprar, né? Já garantir o seu exemplar. Está previsto algum lançamento depois, ainda esse ano? Então, Elaine, tudo vai depender da aceitação desses livros na pré-venda, né? Como são livros que foram assumidos por editoras, tanto a editora Folhando quanto a editora Urutau, elas assumiram esses livros, não é? Então, tudo vai depender de como esse livro vai responder, né? Como os leitores, na verdade, vão responder a essas pré-vendas. Por isso que esse momento da pré-venda, ele é muito importante, porque as editoras, elas não me conhecem necessariamente, elas conhecem o meu texto, o meu trabalho, mas não conhecem ainda o público, né, ao qual esses textos vão ter acesso. Então, sim, se a resposta for positiva, a nossa ideia é fazermos alguns lançamentos aqui em Desterro, talvez em Blumenau, que é a cidade também de onde eu venho, não é? E alguns outros lugares, em Bituba, enfim, mas isso a gente vai pensar depois que a pré-venda terminar. Como são 2 livros, talvez alguns momentos presenciais, para quem adquirir o livro na pré-venda, e que possa ter o contato, né, a gente poder conversar olho no olho, né, independente de vender ou não o livro, mas a gente ter esse momento de conversa, né, com o leitor e a leitora.